Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, para acompanhar como é que foram os trabalhos de colheita dessa safra de soja 21-22 e também como é que está o início de desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Edil Luiz Chapla, ele que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Edil, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia aí aos telespectadores do Notícias Agrícolas, né? Estamos aí passar algumas considerações aí referente à safra que aconteceu e também à safra. Edil, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá no final de dezembro, e aí o senhor destacava as grandes perdas de produtividade da soja, um resultado inicial bastante prejudicado aí no município. Como é que foi esse restante de colheita e como é que ficaram finalizados esses índices de produtividade aí na região? Bem, Guilherme, então, como a gente havia comentado aí na última edição, tivemos aí a questão da seca, aí uma seca jamais vista, né? Os termos aí que a gente acompanha os agricultores, muitos relatam que não tinham passado por uma situação dessa de um comprometimento tão grande de perca de produtividade. Então, assim, tivemos aí uma produtividade média em torno de 15 a 20 sacas por alqueire, né? Uma produtividade extremamente baixa. Temos também áreas pontuais que elas nem acabaram sendo colhidas até pelo custo da colheita, então os produtores acabaram até não utilizando o maquinário, porque muitos não possuem maquinário próprio, então terceirizando esse serviço acabou não viabilizando a entrada de máquinas para fazer essa colheita. Essas primeiras áreas, então, elas, como eu comentei, temos áreas que nem foram colhidas, e tivemos agora, no final, algumas áreas aí pontuais com produtividade em torno de 45 sacas por alqueire. Mas são muito pontuais, tá, Guilherme? Então, nós aí devemos fechar em torno de 15 a 20 sacas, que foi o fechamento aí que a gente conversou com cooperativas e cerealistas, né? 15 a 20 sacas por alqueire de produtividade geral. E aí, Edil, como é que isso afetou as condições de mercado? Teve contratos já fechados que ficaram difíceis de ser cumpridos? Deu para cumprir o que já estava programado? Como é que essa perda afetou a vida financeira do produtor? Guilherme, nós aqui na nossa região, o produtor até ele se rescindiu de fazer contratos, e não temos, assim, uma política do produtor estar fazendo contratos futuros, né? Então, não tivemos aí problemas para cumprir contratos. Tivemos algumas questões, sim, Guilherme, questão de base de troca, que alguns produtores fazem, né, base de troca soja por insumos. Então, assim, existe uma negociação entre esse produtor e essa empresa para que sejam feitas essas negociações e sejam cumpridos esses valores aí com as cerealistas ou até algumas cooperativas, né? E aí, Edil, passando agora para a segunda safra de milho, como é que foram as condições para o plantio? Essa situação de seca que teve presente na soja, deu uma amenizada para permitir um bom plantio ou continuou complicada por aí? No início, assim, Guilherme, até quando se iniciou essas chuvas, elas não foram generalizadas, né? Então, elas foram bastante pontuais. Assim, tivemos precipitações de 90 milímetros em algumas regiões para nada, né? Mas, ao decorrer do tempo, aí, então, Guilherme, elas vieram e se distribuíram em todo o município, talvez não com volumes ideais para todos, né, mas conseguiu-se, então, implantar a safrinha aí, lá desde dezembro, né, quando foram colhidas as primeiras áreas, então tivemos as primeiras chuvas, então, produtores já apostaram, então, finalzinho de dezembro, está colocando o início da implantação do milho safrinha. Então, só para ter uma ideia, Guilherme, nós temos aí, ano passado, se concentrou o plantio da safrinha em uma janela do dia 5 de março até o dia 18 de março. Nós estávamos plantando a safrinha, no caso, nós estaríamos iniciando que nem se fosse nos dias de hoje.
E praticamente hoje, Guilherme, nós temos milhos aí com pré-pendoamento, temos uma ponte verde bastante extensa, né? Nós temos milho, vamos dizer, no pré-pendoamento e temos milhos aí no V3, V4, né? Então, semana passada ocorreu a finalização de algumas áreas de milho, de plantação do milho safrinha, que foram aí pelos sojas que eram talvez os mais tarde plantados. Então, a janela de plantio desse ano ela ficou bem prolongada. Em relação ao ano passado, onde é que nós concentramos praticamente o plantio em 15 dias, esse ano aí nós temos uma implantação aí de praticamente 60 dias aí de distribuição de plantio do milho safrinha. E quais que são as expectativas dos produtores aí para esse restante de ciclo, as previsões de clima? Deve ter um bom desenvolvimento essa safrinha ou tem mais problemas previstos aí pela frente? Guilherme, a gente sim vem acompanhando a questão de precipitações futuras aí. Então, para a nossa região aí tem uma estimativa de até um pouco abaixo da precipitação de uma normalidade. Mas ocorrendo essas precipitações e elas sendo distribuídas, nós já tivemos no passado aí também baixa pluviosidade, né? Então tivemos uma boa colheita de milho. Então o milho ele precisa de uma distribuição de chuvas, né? Principalmente aí no seu pré-pendoamento, ele precisa de uma grande quantidade de água. Então assim, dentro da meteorologia, a gente prevê aí que os índices são baixos, mas sendo distribuídos, nós vamos ter uma boa perspectiva de colheita, até pelo desenvolvimento que temos aí do milho a campo, ele está vindo num desenvolvimento muito bom. Então, temos milhos aí com pré-pendoamento, estamos aí no milho fase vegetativa, bem desenvolvidos, bem plantados, uma população ideal, né, para toda essa época que foi distribuído esses plantios. Então, acreditamos aí que teremos uma safrinha dentro do clima normal, aí uma produção muito boa. Olhando para as pragas, Edil, como é que está essa situação para a safrinha nesse momento? Tem pressão de insetos, de pragas por aí, ou está mais sossegado nesse momento? Guilherme, como a questão aí, nós temos aí uma ponte verde muito grande, né? Você pegar milhos lá que foram plantados agora no final de dezembro, né, e implantados até agora, então a ponte verde ela é extremamente grande. Temos algumas questões de cigarinha que preocupam um pouco, tá? Tivemos uma incidência bastante, até relativamente alta, né, mas acreditamos que como nós plantamos aí, foram implantados bastante milhos aí que são já tolerantes a esse enfesamento que essa praga causa, então acreditamos aí que não deveremos ter problemas, mas sim, o produtor entrou, fez esses controles da cigarinha, nós tivemos uma pressão bastante grande também do percevejo barriga verde, onde no passado aí a gente, com um tratamento de semente bem feito, a gente conseguia segurar essa praga, e tivemos aí esse ano aplicações aí praticamente de 3 aplicações nessa fase inicial para esse controle do barriga verde. E também tem alguns produtores, e até pela falta de alguns híbridos, nós tivemos milhos que não são tolerantes à lagarta do cartucho. Mas são áreas não extremamente grandes, né? Então o produtor também conseguiu até fazer um controle bom pela umidade que se teve, né? Então, digamos assim, a questão de pragas, ela ocorreu, mas também foi bem controlada aí, até pela instrução técnica que nós temos aí. As aplicações foram feitas dentro de um programa aí que os agrônomos, enfim, a parte técnica disponibiliza para os produtores. E com esse plantio alongado que o senhor comentou, a colheita também deve ser alongada, né? De quando a quando devem se concentrar esses trabalhos de colheita para a safrinha? Olha, Guilherme, com certeza aí nós vamos ter uma janela como plantio de 60 dias, então nós vamos ter também uma janela de colheita também mais que 60 dias. Nós teremos aí praticamente o início de colheita, acreditamos aí que vai chegar no final de junho, nós já devemos ter colheitas aí ocorrendo, né, e se estendendo até
meados aí de setembro, essas colheitas no milho safrinha. Então, a janela de plantio foi grande, então a janela de colheita também vai ser extremamente grande. Edil, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bem, Guilherme, assim, a gente só queria ainda colocar que nós tivemos aí um acréscimo nos custos de produção em torno de 25% a 30% no milho safrinha, na implantação dessa cultura. Mas, assim, esperamos que o produtor também tenha uma receita, se ele conseguir fazer uma colheita dentro do esperado, aí, a gente trabalha em torno de 100 sacas por hectare, sabemos que o potencial de muitos híbridos, além disso, né, e como as colheitas de soja foram bem cedo e o milho também foi implantado cedo, então devemos ter uma colheita boa, com preços bons. Mas, assim, depois de nós ter passado essas praticamente 2 questões de quebra de safra, o agricultor ele acaba sendo otimista e não tem como ser, né? Ele passa pelas realidades, dificuldades, enfrentamos isso, mas implantamos essa safrinha e vamos torcer para que tudo dê certo e que a gente possa estar colhendo os bons frutos agora nessa safrinha para que o produtor tenha a receita aí para cumprir com as suas obrigações financeiras e também com empresas aí até que são que envolve todo o agricultor, toda a parte de despesas que ele tem dentro da sua atividade. Então, assim, seguimos confiantes e que Deus nos abençoe e que Deus continue nos mandando a chuva aí bem distribuída e que conseguimos aí fazer uma boa colheita e colher bons frutos aí. Edil, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras de milho aí no município. Um abraço, até a próxima. Um abraço e bom trabalho para vocês. O Edil Luiz Chapla, ele que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar um pouquinho um balanço da safra de soja 21-22 e já trazer as primeiras informações da segunda safra de milho também. Edil destacando uma finalização de colheita bastante abaixo daquilo que era esperado para a safra de soja, uma seca grande impactando o desenvolvimento das lavouras dessa safra 21-22 e aí uma finalização com média de produtividade entre 15 e 20 sacas por alqueire nas medidas do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, bastante abaixo daquilo que era esperado inicialmente, com as melhores áreas chegando até 40 sacas por alqueire no máximo, mas muitas áreas nem sendo colhidas, não valia a pena nem os gastos com o maquinário para realizar essa colheita. De qualquer forma, o plantio do milho aconteceu, as condições não foram as ideais, mas foram as suficientes e agora essas lavouras estão se desenvolvendo bem. O Edil destacando o grande período de plantio que começou já no final de dezembro nas primeiras áreas de soja colhidas, se estendeu até os últimos dias, até a última semana para as últimas áreas, então um plantio bastante alongado que vai impactar numa talvez ponte verde de pressão para cigarrinhas, então o produtor precisa ficar atento a essa questão, fazer os seus controles, os seus manejos e expectativas de altas produtividades, expectativa de produtividade na casa das 100 sacas por hectare, talvez até superando essa barreira, já que muitas dessas lavouras foram plantadas mais cedo. As expectativas de clima daqui para frente são de chuvas abaixo da média, mas ainda suficientes para garantir boa produtividade. Então as expectativas dos produtores da de Marechal Cândido Rondon são positivas para o milho, tanto na produtividade quanto na rentabilidade dos preços, até para tentar recuperar um pouquinho tudo isso que ficou para trás com essas perdas grandes registradas na safra de soja. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.